pessoal, nos últimos dias nós ouvimos muito a imprensa falar sobre o caso dos Pandora Papers. Agora, nós sabemos como isso impactou aqui na América do Sul? Enquanto eu começava a gravar esse vídeo, eu vi que o presidente do Equador, por exemplo, Guilherme Lasso, está sendo indiciado, vai ser investigado sobre manter contas em paraísos fiscais enquanto também preside o país. Eu sou a Ana Prestes, essa aqui é a coluna Miramundo da TV Grabois e hoje eu quero falar um pouquinho sobre América do Sul, integração sul-americana e prevenção desse tipo de situação. Pandora Papers, ou os papéis de Pandora, são documentos levantados por uma organização que se chama ICIJ, em português, Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos, e conta com mais de 11 milhões de documentos. São quase 3 teras de dados compilados e que envolvem e revelam, melhor dizendo, as contas de cerca de 300 pessoas, 300 personalidades, políticos, membros de think tanks e 35 atuais ou ex-chefes de Estado de mais de 90 países. Ao todo, são mais de 29 mil contas offshore localizadas em paraísos fiscais e das quais nós vamos pensar aqui algumas hoje para contar para vocês um pedacinho dessa história que tem mais a ver aqui com a nossa região, com a América Latina e com a América do Sul. Além dos nossos brasileiros Paulo Guedes, ministro da Economia, e Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, nós temos chefes de Estado em atividade aqui na América do Sul, como o Guilherme Lasso, do Equador, o Sebastián Piñera, do Chile, temos o Luiz Abinader, presidente da República Dominicana, uma vice-presidente, a Marta Lucía Ramírez, que além de ser vice-presidente da Colômbia é também chanceler, ministra das Relações Exteriores. Temos organizações como o Atlas Network, que nós sabemos é um think tank dedicado justamente a desestruturar qualquer possibilidade de forças progressistas chegarem ao poder na América Latina. Os Legionários de Cristo também têm uma atividade bastante extensa, aí com várias offshores em operação. Temos ex-presidentes, como ex-presidentes da Colômbia, como César Gaviria ou Andrés Pastrana. Temos o Mário Vargas Llosa, o escritor e também bastante envolvido em política do lado dos conservadores, reacionários ali no Peru. Então, temos ex-presidente de El Salvador, temos uma série de políticos bastante atuantes aqui na América do Sul, na América Latina, como, por exemplo, o ex-vice-presidente também do Paraguai, Horácio Cartes. Temos um irmão do ex-presidente Macri, o Mariano Macri. Temos um assessor, o Durban, um assessor bem próximo também do Maurício Macri. Ou seja, não há como ter dúvidas sobre, pelo menos, o campo político de atuação dessas pessoas, desses senhores, e temos uma mulher, que é a Marta Lucía, aí da Colômbia. Desses, eu queria, não vou me dedicar aqui aos brasileiros, porque eu acho que a nossa imprensa já fez bastante isso. Eu queria destacar 2 chefes de Estado, aí, o Sebastián Piñera e o Guilherme Lasso, inclusive um recém-eleito, né, que é o Guilherme Lasso do Equador, e um em vias de deixar o seu mandato e cuja atividade ela é bastante exemplar de como essa onda da restauração conservadora, que eu já falei aqui em outros vídeos, que veio na tentativa de varrer governos progressistas de esquerda aqui da América do Sul, como eles operam através do Estado para interesses privados do capital externo. E as contas operadas por essas pessoas fora do seu território, ou seja, suas offshores, ou suas contas, empresas em paraísos fiscais, ficam realmente em paraísos, principalmente aqui no Caribe
nas Ilhas Virgens Britânicas, um território com cerca de 150 quilômetros quadrados, uma população de 36 mil habitantes e que possui 400 mil empresas, ou seja, umas 18 por cada habitante. Que tipo de operações ocorrem então nesses paraísos fiscais, como nas Ilhas Virgens Britânicas, que eu acabei de me referir? Banqueiros, ex-banqueiros ligados ao setor financeiro, políticos como Guilherme Lasso ou Sebastião Pinheira ou o próprio Paulo Guedes, possuem empresas localizadas nesses territórios ou nesses países e fazem suas transações bastante obscuras, inclusive. Por exemplo, o caso do Pinheira, que é um dos maiores bilionários aqui da nossa América Latina, com o Pandora Papers ficou revelado uma série de transações em nome dos seus filhos, parentes, que por muito tempo ele conseguiu esconder. Ele já enfrenta há mais de uma década e meia, uma série de investigações, já chegou inclusive a ter que ser foragido por ter sido comprovada a sua operação ilegal nesse tipo de transação. Ele vem desse setor do capital privado, foi acionista de banco, teve serviços com crédito, cartões de crédito e, por exemplo, está envolvido até o pescoço na implantação, atuação e atividade de uma mineradora Dominga, na região norte do Chile, região de Coquimbo, que é uma das regiões ambientais mais protegidas hoje do planeta. Tem uma reserva fauna e flora bastante importante, é um abrigo de uma determinada espécie de pinguins, ou seja, uma série de embargos socioambientais já foram apresentados e eles vão, através da sua posição no Estado, posição privilegiada no Estado, fazendo com que essas barreiras sejam derrubadas para que se realize esses projetos de geração de capital e geração de maior capital fictício. A mesma coisa o Guilherme Lasso, que chegou a ter 14 offshores entre Panamá, Ilhas Virgens, Estados Unidos, com operação nos Estados Unidos, em funcionamento ao mesmo tempo. Enquanto eu começava a gravar esse vídeo, eu vi que a Procuradoria-Geral do país abriu uma investigação contra o Guilherme Lasso. Eles têm uma legislação bastante dura quanto a isso, inclusive criada pelo ex-presidente Rafael Correia, e também o nosso ministro da Economia, aqui, o Paulo Guedes, que nós sabemos que vem justamente desse setor de banco, foi do Citibank e outros. E o que fica muito evidente é que é uma trama muito bem coordenada entre uma série de agentes do capital externo, uma série de agentes desse campo financeiro, que utilizam-se da estrutura do Estado e das posições privilegiadas no Estado e das informações que correm nesses setores privilegiados do Estado para favorecimento de geração de lucros sobre lucros, né, desse capital. Sem dizer, poderia aqui entrar no caso da Argentina e falar de toda a questão do endividamento da Argentina com o FMI durante o governo Macri e o nó social que foi criado a partir desse tipo de transação. O próprio Equador também acaba de firmar mais um empréstimo com o FMI. Mas qual é o ponto que eu queria deixar como reflexão aqui nesse vídeo? É que é mais que urgente para ontem que os países aqui da América do Sul, quizás da América Latina de uma forma geral, pudessem trabalhar em um sistema de integração e proteção das economias dos países da região, no sentido de se proteger justamente contra esse tipo de transação que penetra na estrutura do Estado e causa prejuízos não só econômicos, não só financeiros, mas causa prejuízo inclusive ambientais, como nesse caso
do Chile causa prejuízos de toda forma do ponto de vista social, da qualidade dos serviços, da educação, da saúde. E o Brasil é um grande exemplo disso, né? Onde, por exemplo, agora acabam de ser cortados mais de 90% dos recursos da ciência e tecnologia, ou uma série de investimentos que não foram feitos na época da pandemia para elevar a qualidade do nível da educação, sendo à distância, né, para nossos alunos e alunas. E enquanto isso, Roberto Campos Neto, Paulo Guedes e outros se beneficiam dos seus lugares aqui nesse estado, em que fazem de questão de falir socialmente, mas que geram lucros e dividendos para os seus capitais offshores, ou localizados justamente nesses paraísos fiscais, de forma absolutamente, se não ilegal, porque conseguem vencer obstáculos legais na legislação nacional, mas absolutamente imorais e antiéticos e anti qualquer responsabilidade com a sua posição em postos chaves de mando e de comando do Estado, dos Estados nacionais. Então, mais um motivo para se pensar urgentemente nos mecanismos de integração latino-americano voltados para a sua população, pelo bem-estar do seu povo, pela salvaguarda dos direitos e do acesso ao bem-estar e aos recursos dos seus territórios aqui para a população da América Latina. Bom, esse foi o vídeo de hoje, que dei uma pincelada aí sobre a questão dos Pandora Papers, os papéis de Pandora. Se você gostou, compartilha, divulga, faz seus comentários, suas críticas, que nós estamos aqui sempre abertos, e até o próximo vídeo.